Cristiane Barros Leal, eu sou mãe do Tiago, do Francisco e do Rodrigo, esposa do Paulo. E estou aqui hoje com meu filho para começar o primeiro episódio do podcast Papo de Família. Meu nome é Rodrigo e eu vou começar esse podcast com a minha mãe para compartilhar ideias e para ter uma boa conversa. Exatamente, a coisa toda começou assim, com uma boa conversa. Na verdade, isso tudo começou com ele, porque eu estava num momento da minha vida um pouco parado, estava passando ou perdendo tempo assistindo coisas bobas na televisão, às vezes no celular. E ele passava por mim, me via ali sem fazer coisas muito enriquecedoras, diria, para a mente, para o espírito, e falava que eu devia parar de perder meu tempo. Ouvi isso do nosso filho de 17 anos, na época até de 16, 15, eu acho. 15, é meio chato, sabe? Dá até uma vergonha, mas com o tempo aquilo começou a fazer sentido para mim. E tudo mudou a partir do momento que eu comecei realmente a ouvir esse chamado. Eu diria que o Rodrigo foi o meu fio de Ariadne, aquela pessoa que me tirou um pouco do labirinto, foi puxando, puxando, vem cá. E a gente começou então a criar um diálogo muito bacana, filosófico, histórico. E por isso a gente trouxe isso para cá, para o Papo de Família. Não foi um pouquinho assim, filho? Falar que eu sou responsável por tudo, eu acho que é falar muito. Mas eu realmente sempre quis compartilhar para outras pessoas as conversas que eu tive com a minha mãe, sabe? Eu sempre quis que a gente pudesse compartilhar esse valor com outros, sabe? Na busca de não só melhorar no podcast, mas também testar nossas ideias, sabe? Sim, isso também gerou um livro, sabe, gente? A gente escreveu um livro, chama-se A Mulher na Arena. Esse título vem de um discurso que ele me apresentou, conhecido como O Homem na Arena, de Theodore Roosevelt, onde ele fala da importância de você entrar realmente na arena da vida, sabe? Que a vida, ela é daquelas pessoas que não se importam em dar a cara a tapa, diria assim, de realmente enfrentar a vida com a cabeça erguida, com o suor, o sangue, perdendo ou ganhando, mas estando efetivamente vivas. E desse discurso eu tirei o nome do livro, A Mulher na Arena, a gente está lançando aí, e depois veio a ideia do podcast. É, o livro, né? Eu acho que a grande virtude seria a coragem. E o triunfo sobre a procrastinação, sobre a derrota e realmente buscar a excelência. Sim. Por isso que a gente fez esse podcast. Então, bem-vindo ao podcast Papo de Família. Bem-vindos. E a gente pensou em fazer esse podcast seguindo os capítulos do livro. Então, o primeiro capítulo é um capítulo que fala sobre você atrair não só o que você quer, aquilo que você deseja, mas você atrai principalmente na vida aquilo que você é. Aquilo que você é mais importante do que aquilo que você diz que quer, por exemplo. Então, a primeira parte é de um subtítulo, chama-se Conhece-te a ti mesmo, que é uma frase muito famosa, é uma frase socrática, Socrático. estava no ah, em Delfos, né? E Sócrates pegou essa frase como uma frase da vida dele. E então a gente começa a discutir sobre a questão da importância de você se conhecer para que você possa entender o que você quer. E um dos subcapítulos, uma das reflexões, eu falo, né, sobre exatamente isso, conhece-te a ti mesmo. E a história tem como pano de fundo a fábula. Na verdade, não, o conto de fadas. Apesar de não ter nenhuma princesa ou príncipe, né? O Patinho Feio é um conto de fadas de Hans Christian Andersen. Então, não se sabe por que uma mãe pata chocou vários ovos e um deles era um cisne. E o cisnezinho
nasceu nessa família de patos, achando que ele era um pato, e logo que ele nasceu, ele foi super discriminado, sofreu bullying de todo mundo. Até a mãe achava ele estranho. Então, apesar de, bom, enfim, era filho, mas achava ele meio desengonçado, assim, meio estranho. Os irmãos faziam muito bullying com ele, e ele cresceu, assim, um pouco, né, na história, achando que ele era muito feio, por isso o nome Patinho Feio. Um belo dia, ele se olha nas águas do lago, assim, e vê a imagem distorcida, ele fala, nossa, eu sou horrível mesmo, e foge, né, ele foge para tentar não atrapalhar ninguém. Mas aí, nesse processo de fuga, né, na verdade, o conto de fadas, ele está sempre completo de simbolismos, né? Essa fuga dele, na verdade, é uma tentativa de encontrar ele mesmo, de se autoconhecer. Ele passa por várias experiências. Inclusive, ele vai numa casa, tinha uma senhora com um gato e uma galinha, e a senhora pensava que ele era uma pata, então recebeu ele na casa na esperança dele é, Chocar ovos? chocar ovos. Exatamente. E aí ele, enfim, estava lá naquele ambiente mais cômodo para quem nunca tinha tido nenhum tipo de conforto ou carinho, né? De certa forma ele teve, mas esperavam dele algo que ele não era. E ele sentia falta do lago, de ficar na natureza, de ficar nadando. Tem uma parte do conto que a galinha fala: ai, que bobagem, isso não sei, por que que você está sentindo falta do lago? E de fato, sabe, filho, ele sentia falta dele mesmo, do que ele era, apesar de não saber nem que ele era ainda um cisne. Sim, né? E daí ele sai daquela casa, ele foge de novo e ele encontra então, bom, tem algumas aventuras, né, nesse conto, mas ele encontra no final, ele encontra os cisnes. Ele encontra a mãe cisne, ele encontra outras aves iguais a ele. E de certa forma, nesse encontro, nessa percepção, através desse olhar do outro, e dele mesmo no outro, ele se percebe como um cisne, né? Porque ele nunca foi nenhum pato e nunca foi horrível. Ele sempre foi um cisne. Eu acho essa história muito, muito legal. E, obviamente, quando a gente é criança, eu contei essa história para você, você não deve ter nem lembrar, não sei. Contou. Mas a gente não tem, assim, a noção da profundidade da coisa, né? Mas é realmente uma história profunda, eu acho, assim. É. É, e o pato, ele representa mais um ser humano, né? E a Sim, coisa de, o cara, ele não era um pato, ele pode não ser, sei lá, o que a sociedade iria querer dele ou desejar dele. Só que se ele se afastasse disso e ele buscasse um outro lado, ele poderia ser algo muito maior, ele poderia ser um cisne ou algo diferente, sabe? Eu acho que isso é muito visto, assim, quando você tá na escola, você vê uma pessoa muito quieta e você percebe que talvez nesse ambiente essa pessoa não possa florescer, só que se você botasse ela em um outro ambiente, talvez ela até possa se encontrar e ela possa se demonstrar uma pessoa muito mais efetiva do que ela tá sendo agora. é porque eu acho assim, em alguns ambientes, como a escola, por exemplo, às vezes você é obrigado a se encaixar Hum. num, no que é considerado, entre aspas, normal ou esperado de você, né? Essa autoimagem, essa maneira que você precisa estar para estar dentro de um sistema escolar. E nem sempre isso consegue atender todas as tuas expectativas, não é verdade, filho? É verdade. Tipo, muitas vezes na escola, o que as pessoas elas esperam que você seja, você muitas vezes não consegue ser. Muitas vezes você não consegue prestar atenção nessas aulas, você não consegue se explicar da forma correta ou agir da forma correta. Mas é um bom lugar porque você tá sempre se testando, sabe? Você tá sempre num ambiente, muitas vezes, que é meio antagônico a você, mas você tá lá e você tá aprendendo com o tempo a se expressar de uma forma melhor, eu acho. E o que eu acho muito interessante esse conto do patinho feio, porque nem mesmo ele era um pato. Ele se achava feio, se achava
desajustado naquele ambiente, mas o ambiente não era nem o dele. É, É tão interessante porque quantas vezes a gente não está na mesma situação, né? A gente é dentro de um mundo muito materialista, muito capitalista, muito, enfim, que você que é exigido de você muito nesse aspecto, às vezes você não consegue, por exemplo, fluir em outros, não consegue atingir o seu maior potencial como ser humano mesmo, porque você está muito preocupado em se encaixar nesse mundo. Não é nem tanto na escola, não. Eu acho que é na vida mesmo, sabe? é verdade. E às vezes, tipo, desde que você era um bebê, parece que já tem toda uma estrada que foi forjada pra você. Você tem que ir pra escola, depois você tem que ir pra faculdade, você tem que pegar um trabalho, depois tem que aposentar. E você não tem tempo pra pensar assim, talvez eu não ia querer isso, talvez eu ia querer uma outra jornada, talvez eu queria um outro caminho, né? Sim, sim, e por isso, por exemplo, aqui como tu estava falando, né, de uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Por exemplo, quando a gente pergunta assim, será que é isso que eu quero? Realmente? Será que essa realmente é a minha escolha? Ou, por exemplo, tu vais agora escolher a tua profissão e tu está fazendo o segundo, daqui a pouco, Segundo ano. né? Daqui a pouco é um Enem, e enfim, é um momento, né? Mas eu gostaria que tu escolhesse uma profissão que fosse algo que tu tivesse com vontade de fazer, que não fosse algo que viesse das expectativas de outra pessoa, né? Porque Política, eu acho que eu vou fazer. Eu acho que vou fazer direito. assim, é Mas um. eu não tenho muita certeza, assim. Porque é meio complicado, né? Você falar pra pessoa com 17 anos que tu vai fazer o resto da vida. Eu não sei muito, assim. Eu nem sei muito minha personalidade, assim, muito bem forjada ainda. Mas eu vou tentar encontrar algo que eu possa realmente fazer um impacto. É isso que eu quero. Eu quero fazer um impacto. Quando a gente se conhece, né? Como, por exemplo, a gente está discutindo aqui, quando a gente começa a realmente entender o que nós somos, a gente começa a tentar criar esse impacto mesmo. Até é inevitável isso, sabe? Porque você começa a ser verdadeiro com você mesmo. E aí é mais fácil de você ser verdadeiro com o mundo. E talvez dentro dessa questão, a tua verdade tenha algum tipo de utilidade maior, né? Mas essas perguntas, por exemplo, o que eu realmente quero, o que realmente me faz bem, quais são os meus valores inegociáveis, né? O que eu não posso abrir mão, sabe? Uhum. Isso é algo tão difícil. Tipo, quais são os meus valores inegociáveis? É algo que eu acho que eu acho que um dos valores mais importantes para um ser humano é a vontade que ele tem por liberdade, né? A vontade que ele tem por não se tornar o que a sociedade quer que ele se torne, se tornar, na verdade, o que ele mesmo quer que ele se torne. Isso é difícil de distinguir isso. O que a sociedade quer de Rodrigo e o que ele realmente é. Mesma coisa com tu, mãe. O que a sociedade quis de tu até agora e o que tu realmente quer, assim. Às vezes você tem uma separação. Então você tem que seguir uma bússola interna dentro de si. E essa bússola interna, ela é sutil, só que ela existe desde a época pré-histórica, eu acho. Mas ela existe e ela guia o homem. E é como se ela consegue te levar a um destino. Agora você segue ela se você quiser ou não. Tipo, teve um dia que eu não fui pra academia e minha bússola interna, minha consciência estava muito ruim. Então no externo eu tava de boa, só que no interno eu sabia que eu não tava seguindo o que eu devia fazer. Uhum. E eu acho que é isso. Você tem algo dentro de si que clama por autorrealização, clama por um propósito maior. Só que às vezes você não segue esse caminho. Essa coisa de valores negociáveis é estranho, né? Porque muitas vezes na vida isso vai ser, vai ser um grande dilema, sabe, filho? Tem muitos momentos na vida que vem essa pergunta: o que que eu não posso abrir mão para continuar a viver? E dentro desse processo que é a vida, muitas vezes a gente abre mão de muitas coisas que a gente não deveria abrir. E no fundo, a gente vai se distanciando da gente mesmo.
E isso é algo que no início da nossa vida, né? A gente não pode permitir, tem que construir mesmo essa Verdade, força, verdade. porque senão o mundo ele vem como um trator em cima de você, né? É verdade. Se você não realmente você tiver uma pedra concreta assim, uma pedra de base de valores, você é levado pelo mundo, sabe? Assim, dentro do que eu discuto aqui nessa parte do livro, eu falo assim, por exemplo, a, a travessia do autoconhecimento, que é a travessia da vida, né, do ser humano, como você falou, talvez desde que nós sempre fomos assim. Você falou, desde que o ser humano é ser humano, aí você disse assim, lá do passado, a gente sempre teve essa bússola interna de alguns valores que não são determinados nem por religião, são valores humanos. É isso que você quer dizer, né? É, a religião vem da consciência. Sim, sim. Então, por exemplo, essa travessia do autoconhecimento, a jornada do herói, né? Porque, de certa forma, o patinho feio dentro da simbolismo do conto de fadas, ele é o herói. A jornada do herói é a jornada do autoconhecimento. Ele está buscando conhece-te a ti mesmo, né? Então, primeiro é necessário questionar as identidades que nos foram atribuídas. É, Tu concorda com isso? Que antes de tu conhecer a ti mesmo, de sair em busca disso, tu precisa começar. demais, demais. Tanta coisa que eles falam pra gente, né? Eu acho que você não pode agir de uma forma, você não pode falar de uma forma. Até a palavra estranho é uma palavra conformista, né? Porque se você não pode andar de uma forma, senão você é estranho, você não pode falar de uma forma, senão você é estranho. É uma coisa que você sempre tem que ser padronizado pela sociedade, né? E eu acho que, sim, um pouco de padronização é bom. Por isso que existem leis, porque se todo mundo pudesse fazer o que bem quisesse, a sociedade ia pegar fogo. Só que tem alguns padrões que eles criam que é muito grande. Você devia falar assim: eu vou seguir quem eu realmente quero ser, acima de qualquer padrão. Eu acho que isso que é o mais importante. Porque se você seguir os padrões sociais, você vai chegar no resultado em uma vida que talvez você nem queria, sabe? Se eu falar assim, eu vou viver pelos outros, eu vou viver pelo que os outros pensam, talvez eu nem estaria aqui. Se eu quisesse viver pelo que os outros pensam, assim, né? Só que eu vim aqui porque eu queria conversar com a minha mãe e eu queria discutir sobre essas ideias, entendeu? E é sobre isso, é sobre você realmente observar isso e você falar assim, tem algo que mais importa, que é a sua vontade por conquista, a sua vontade por expressar, por expressão, acima do que os outros querem de você ou acima de qualquer padrão. A ideia da gente questionar essas identidades atribuídas dentro da sociedade, às vezes dentro da família, porque também dentro da família a gente tem alguns papéis, né, pré-determinados, assim. Eu venho de uma família de 4 irmãos e eu consigo perceber muito bem qual era o papel de cada um agora, né, olhando de fora, assim, mas essa bagagem familiar também, às vezes, é um peso, não é verdade? É, mas é porque assim, os seus pais, eles querem o que é melhor, assim, pra você. Mas às vezes o que eles pensam que é melhor pra você, até de forma genuína, não é o que você busca. Agora, é óbvio que todo pai quer que você aja de uma maneira, sabe? Essa coisa de, você tem 18 anos, faz o que você quiser e eu não vou. Qualquer coisa que você quiser, eu vou aceitar completamente. Eu acho que nenhum pai é assim. Até uma extensão, o pai quer que você seja sabe? Meus pais querem que eu seja um bom homem, querem que eu seja um cara forte, querem que eu seja um cara confiante, querem que eu seja. Agora, significa que eu vou ser? Aí é diferente, mas claro que os pais têm expectativas pra você. Todo ser humano tem. E eu acho que a bagagem da família, a família é a parte mais importante de toda a sociedade. Porque todo político um dia era um filho. Então, se a gente preservar a família em valores como disciplina, honra, lealdade, essas coisas que realmente são expectativas do seu pai, mas são coisas bonitas, a gente vai ter um Brasil muito melhor e um mundo muito melhor, eu acho. Dentro dessa questão, assim, a transformação, né, a busca
é sempre interna, né? Por exemplo, o Patinho Feio, ele precisou entender que ele nem era mesmo um pato. Através desse autoconhecimento, ele conseguiu então atingir todo o seu potencial, né? Mas tem uma parte do conto que também sempre me fez pensar. Por exemplo, Rodrigo, ele não descobriu isso só. Ele precisou se olhar no outro. Então eu te pergunto, tu acha que através do se reconhecer em iguais a você, você consegue ter esse referencial melhor de quem você é? Por exemplo, deixa eu te fazer melhor essa pergunta. Tu acha que sozinho, você sozinho, isolado, numa ilha sozinho, você conseguiria ser esse ser humano que, que, que se conhece, que consegue expressar todo o teu potencial, ou somente dentro de uma sociedade, cara? Eu acho que se você tiver. Porque no final, qualquer tipo de ser humano que você quer ser é também relacionado com compartilhar esse dom, né? Então, sei lá, se você quer ser um homem muito rico, você quer compartilhar com seus filhos, com a sua futura esposa, sabe? Essa nova vida. Você quer compartilhar o que você tem pra dar. Então, se eu tivesse sozinho, será que eu ia conseguir compartilhar isso com alguém? Não, eu ia ficar só. Então, muito da relação humana é uma relação de várias pessoas, não é uma relação solitária ou singular, sabe? Se um ser humano tá só, às vezes ele até fica triste, ele fica sem nenhum propósito. Sim, eu O acho que é propósito está isso. muito vinculado também com você ajudar os próximos, né? Dentro da simbologia que o É, patinho se reconhece no seu igual, é justamente isso, né? A gente tá o tempo inteiro tendo um espelho que é o outro, onde a gente consegue se enxergar melhor. é. E é por Talvez. isso que aumentou às vezes, né? Tipo, às vezes as pessoas ao seu redor, elas não olham o que você quer ser. Por isso que as pessoas buscam pessoas, mentores, para guiarem elas, pessoas que já estão num nível maior do que você para te direcionar. Tem uma parte que eu queria até ler para ti, eu acho tão lindo. Eu finalizo com ela, é do Joseph Campbell, A Saga do Herói. Ele coloca no livro de. É um livro que ele tá dando uma entrevista, sabe? Chama-se O Poder do Mito. E ele tem uma parte, eu acho tão legal, ó, escuta só. Além disso, não precisamos correr sozinhos o risco da aventura, pois os heróis de todos os tempos já a enfrentaram antes de nós. O labirinto é conhecido em toda a sua extensão. Temos apenas que seguir a trilha do herói. E lá, onde temíamos encontrar algo abominável, encontraremos um Deus. Onde esperávamos matar alguém, mataremos a nós mesmos. Onde imaginávamos viajar para longe, iremos ter ao centro da nossa própria existência. E lá, onde pensávamos estar sós, estaremos na companhia do mundo todo. É bonito, né? É, Eu acho muito legal, porque é justamente isso a questão do autoconhecimento. é poético também, né? É bem poético, bem legal. O Carl Jung fala assim, o problema dos homens modernos é que eles buscam Deus, mas eles não foram fundo o suficiente para baixo, sabe? Para dentro. Para dentro, para dentro. Aham. Então, a busca é muito baseada também na vontade, você tem que buscar no seu interior, muito mais do que no mundo externo. E eu acho que essa história do herói é bem mitológico, né? As Sim. mitologias sempre tiveram. Todo herói é isso, a busca dele, o encontro dele mesmo, né? Por exemplo, o Odisseu vai a Ítaca, Ítaca, né? Que é ele, né? É a busca dele pela sua alma, a sua casa, o retorno ao lar, e ele tem que passar por vários por vários desafios, desafios. porque ele, depois da Guerra de Troia, ele teve que passar por várias ilhas, ou seja, o herói, até ele chegar na sua casa, ele tem que passar por vários conflitos. Sim. Isso é algo que desde a época de Odisseia, 2.000 anos antes de Heitor, 5.000 anos, né? Isso é algo que já existia, porque Odisseia foi uma compilação de contos orais, né? Que Sim, a Heitor. gente nem É, sabe o que eu não tenho que certeza, mas. a gente não sabe qual é a idade disso assim, né? É, Mas mas é bem antigo.
sim. E essa ideia da busca, né, do herói, eu adoro mitologia, eu adoro mitologia. Acho assim. E tem muita coisa de mitologia aqui, viu? Mitologia é muito importante. Não, então, o Yang que você estava falando, ele busca entender o ser humano e seus conflitos através do mito. Eu acho bacana também. Sabe aquela parte? Depois a gente pode falar sobre isso, né? Do Minotauro entrando, Uhum. o Teseu que entra no labirinto Labirinto. para matar o Minotauro. É mais uma vez o herói entrando na aventura e aí tem um monstro que ele tem que matar, mas ele não entra sozinho. Ele entra com o fio de Ariadne. Tu te lembra disso? Eu lembro. E tem aquele do Hércules também. Sim, Que Hércules ele tem que fazer todos aqueles desafios, sabe? sim, os trabalhos, Os né? trabalhos, exatamente. Então, para poder se descobrir. Uhum. E ele tem, na verdade, a história de Hércules é muito legal. Tu pegaste esse ponto, eu acho muito bacana. Porque ele tem uma encruzilhada, o Hércules, né? Em algum momento dessa encruzilhada chega eu não me lembro muito bem agora, mas assim, é uma deusa da fortuna, uma mulher linda, e diz assim: ah, você vai ter todas as vantagens, todas, você nunca mais vai precisar, enfim, tem todas as glórias, né? E do outro lado chega uma outra e diz assim: aqui você também vai ter glórias, mas você vai ter que trabalhar por elas, né? Então, de um lado era o vício, do outro a virtude. Escolhe. Né? Então, o Hércules ele teve nessa encruzilhada também, e ele, apesar de ser tentado pelo vício da facilidade, ele escolhe o trabalho. A ideia do herói é porque é uma é uma coisa de você querer. Ninguém te obriga, tá entendendo? Ele foi lá É uma e é vontade. uma vontade. Então, de você estar livre para escolher, né? E o Hércules escolheu o trabalho, ele escolheu a virtude. Então, O que que seria uma história se não fosse baseada em dor, sofrimento? Até Nietzsche falou, né? Qual é a coisa que mais movimenta uma pessoa, que mais leva à autorrealização? É o sofrimento. Não existe glória sentado no sofá, sabe? Qualquer busca que você quer na vida, se você quer ser um grande empresário, ou você quer ir pro lado acadêmico, ou você quer ir ficar com um bom corpo, assim, um corpo forte, você tem que ir pra academia toda semana. Então é baseado em muita dedicação, muito esforço, e você começa a perceber que você começa a amar o processo, assim, tipo, você ama a jornada, porque é um propósito, é uma luz na sua vida, é tipo, se agora você tem um porquê, e quem uhum, tem um porquê, né, sobrevive a qualquer como. sobrevive a qualquer como Nietzsche falou. Aham, é verdade. Concordo contigo nesse aspecto aí. Eu acho que é isso. Você precisa do teu fio de Ariadne, que é a história do labirinto. O Teseu entrou no labirinto. Se não fosse o fio de Ariadne, Ariadne, a feiticeira, deu para ele um novelo de lã e disse: tu vai amarrar aqui na porta, tu vai entrar com este fio, mata o Minotauro e volta pelo fio. Então, o fio de Ariadne, o teu porquê, tu não pode esquecer disso, porque a motivação não vai aparecer todo dia. Vai ter dias que tu não vai estar, por exemplo, tu usaste aí o exemplo da academia. Tem dias, com certeza, que tu não tá afim de ir pra academia. É, E você vai, pior que eu vou, tu tá e, sempre e eu sempre tô afim. Não é mais disciplina, tipo, porque você começou a gostar disso, né? é, eu acho que é uma das razões que eu acho que eu vou conseguir estudar mais, porque quando tu começa a tirar nota boa, tu começa a ficar viciado na sensação de ganhar, sabe? Mesma coisa da academia. O negócio da academia não é nem quando você vai, mas é quando você sai. O orgulho que você sente, tipo, de si mesmo, assim, e o corpo cansado, e você sabe que você se dedicou, isso é uma coisa que não tem preço, essa sensação, assim. Que você fez o teu trabalho, né? Que Uhum, você se predispôs a fazer aquilo, foi lá, fez, então tudo bem. Ali deu certo, né? Você conseguiu. exato. E quando eu não faço, minha consciência tá gritando, então. É mais de eu seguir a minha própria consciência, de você falar assim, Rodrigo, tu vai estudar. E o negócio de estudar, muitas vezes, é porque como você tem a rede social, é uma escapatória, assim. Você fica lá depois de pouco tempo, depois de passa tão rápido, já acabou o dia. Então você tem que largar o celular e começar a estudar. E na hora pode até ser difícil, só que a sensação que você tem depois é o custo, assim, mas
a sensação que você tem depois vale muito a pena. De orgulho, assim. Quando você realmente teve uma realização. E eu percebo isso. Tipo, na vida, você tem que tentar. Isso que o Teddy Roosevelt falou. Você tem que realmente você tem que se desgastar na vida, sabe? Entrar na arena. Realmente, assim, se desgastar e sair da vida com cicatrizes. Porque aí você sabe, quando depois da sua morte, que você deixou um legado. Porque todo homem deixa um legado. Por mais pequeno que seja. Por menor. Por menor que seja. E pode ser positivo ou negativo. É isso que tem naquele filme, O Gladiador. O Aham. que você faz na vida ecoa por toda a eternidade. Sim, É sim. sobre isso. Todo homem deixa um legado. Alguns maiores, alguns menores. Só que, quando você começa a perceber que você vai deixar um legado e que a sua vida tem um ponto final e que você tem só uma vida, só vai existir um Rodrigo toda a eternidade, só vai ter uma Cristiane e tem só uma vida, você começa a olhar o mundo de uma forma completamente diferente. Começa a olhar o mundo como uma oportunidade única de viver ah, uma vida incrível a cada segundo que você vive. O que você quer também. Sim, sim. Ontem eu estava dando aula e eu terminei com a frase da Clarice Lispector que fala o seguinte: eu tô agora descobri que eu não tenho um dia a dia, eu tenho uma vida a vida e ela é sobrenatural. Então, cada dia uma vida e ela é incrível, é incrível. E se você imaginar que ela é sim um milagre por si, ela é sobrenatural. É, você nem sabe Sim. onde é que você vai, você nem sabe de onde você veio. Você tá aqui e você tá dentro, assim, no final. O jogo começou, você tá dentro do jogo, querendo ou não, e ou você joga bem, ou você, sabe? Eu acho muito legal aquela parte do discurso do Homem da Arena que ele fala que você tá na arena, a vida pertence àqueles que entram na arena, que estão suando, que estão sangrando, que podem não ter a vitória, mas que ainda assim entraram na arena, né? E, e isso foi o que me fez realmente. Peraí, calma. O que que eu estou fazendo da minha vida, né? Na vida não é só o passar dos dias, né? Viver no automático não é viver, não é viver de verdade, né? E pior que uma rotina acaba ficando automático. Sim, né? Cada Você vez tem que só mais. instituir uma boa rotina, aí você pode viver no automático, vivendo uma boa rotina, entendeu? Mas mesmo assim, por exemplo, mesmo que você tenha uma ótima rotina, que te dê disciplina, que te dê. Sempre você tem que reavaliar, meu filho. Porque se você. A mesma disciplina que te leva ao teu objetivo também pode te enrijecer. E Hum. tudo que é rígido quebra. Então, você tem sempre que estar se adaptando, sabe? Tendo Flexibilidade. flexibilidade. Exato. Porque, bom, a rotina boa vai me levar para. Vamos lá, vamos usar o exemplo da academia aí que tu deu. A rotina boa, eu já coloquei o horário certo, já tá tudo certo para eu não precisar nem pensar que tá no meu momento de ir para academia. Eu já coloquei o horário certo, eu já coloquei o tempo que eu vou, o que eu vou comer de repente, né? Eu quero ter uma vida mais saudável. Mas, se, por exemplo, essa rotina que é tão boa, que te deu disciplina de fazer, de malhar, for também uma coisa super rígida que não possa pegar um dia e não fazer isso, ir pro cinema, É, também é ruim, também é ruim, né? né? Você tem que ter um pouco de equilíbrio, sabe? Você tem que ter também, você não pode ser 100% disciplinado, porque senão você fica um robô. Sim, Você tem que ter um momento de fazer nada, de você pode ficar no celular, você pode fazer o que você quiser, você pode ver Kardashian, pode fazer, mas tem que ter um momento onde você se dedica e um momento que você relaxa, assim. Eu sim, concordo com isso, também eu não quero ser sei lá, um espartano, treino de Esparta. Acorda de manhã, vai até de noite, trabalhando, a gente não tá seguindo um exército, assim. Você não tá obedecendo Roma ou um exército, tá obedecendo a si mesmo. Então, se você tá obedecendo a si mesmo, você pode ter um equilíbrio, né? pode, mas pouca gente tem, né? É. Pouca Principalmente se gente você tem. ama o que você tá fazendo, é muito difícil ter um equilíbrio.
Na verdade, assim, eu acho que a vida, do jeito que ela tá, ela acaba te levando a seguir uma rotina que não te faz nem pensar em quebrá-la. Uhum. Então, você passa a viver de forma a nem pensar. Esse questionamento que a gente está tendo aqui, essa conversa que a gente está tendo aqui, que seria tão importante a gente ter o tempo inteiro, normalmente a gente não tem, sabe, filho? É, A gente, que eu digo, nós, seres humanos mesmo, numa rotina. A gente vai vivendo no automático. é uma pena, porque às vezes a gente não para pra pensar assim. Sim, não cresce, não usa da nossa flexibilidade para redefinir nossa identidade. E isso vai engessando a vida. Você vai se deteriorando, né? É, tudo que fica muito rígido ou muito parado, É. morre, acaba. Então, vamos lá, voltando à identidade, né? Eu tenho uma identidade. Então, vamos supor, você é o Rodrigo que gosta de malhar, um malhador. Mas você não é só isso. Daqui É. a pouco você vai ser o Rodrigo pai, daqui a pouco você vai ser. Então, Vamos ver. a tua identidade não se resume a uma só. É isso que eu estou tentando te dizer. Por exemplo, a minha identidade não se resume só a ser tua mãe. É uma parte muito importante da minha identidade, mas não é a única. Uhum. E durante o meu momento de vida, em alguns momentos ela vai estar mais presente, E outras vezes e menos, né? outras vezes menos, até porque não é tão necessário mais, né? Assim, quando vocês eram menores, era super necessário, ainda é, mas algum tempo eu serei uma peça não tão necessária no aspecto de ter todo aquela coisa de ser a mãe, né? Então, isso é muito bom, né? Estou esperando por isso. A gente tá quase crescido. Mas então, assim, são várias identidades. Se eu só me apego de forma super rígida naquela coisa de não, eu sou a mãe, quando não tiver mais que ser, o que eu vou ser? É isso que acontece muito, né? Você tem um pai, uma mãe, que eles focam só nisso. Aí depois que os filhos vão embora, eles têm uma crise interna, porque eles ficam pensando o que que a gente é fora de ser pais, sabe? É, tem um nome até para isso, tu sabe? Não, Síndrome do ninho vazio. caraca. Mas aí você fica assim, ah, o que que eu sou sem ser pai, né? O que que eu sou sem aquela situação, aquela Porque os filhos rotina? vão embora, os filhos vão vão pra rua, você fica assim, agora o que que eu vou fazer? E é assim meio complicado isso. Sim. E não dá pra gente, por exemplo, viver. Tu nunca vai conseguir viver minha vida e eu nunca vou conseguir viver a tua. Uhum. É claro que você, como filho, não quer viver minha vida, mas eu, como mãe, tenho que sempre brigar para não querer viver a tua. É, Porque a vontade que a gente tem é de controle, é de proteção, é de ficar. Bom, é muito difícil você perceber que aquela pessoa que você ama tanto vai bater a cabeça na parede, ela vai se dar mal. E mesmo assim, ela quer se dar mal e talvez ela precise. E ela não te escuta. E tudo bem, porque é a vida dela. Então você tem que entender isso e tem que respeitar o espaço do outro. Nem sempre é fácil, sabe? Às vezes é é. muito difícil. E uma mãe, ela não olha só o filho agora. É tipo, quando você realmente ama uma pessoa, você olha várias partes do que ela é. Tipo vovô. Quando o vovô olha a vovó Benisa, ele não olha só a vovó. Ele olha ela quando ela era uma garota. Ele olha ela quando eles casaram. Ele olha ela quando ela tava com os filhinhos, sabe? Com as criancinhas. Quando vovó entra no lugar, a razão que ela é a mulher mais bonita pra vovô é que ele olha tudo que ela já foi, tudo que ela é, entendeu? E Sim, eu acho que o amor de mamãe é muito parecido com isso. Quando a mãe olha pro filho, ela também olha pra quem ele era quando ele era criancinha. Ela também olha pro neném em um espectro. O neném nunca vai embora assim. Uma parte dela ainda olha o filho assim. é verdade. É verdade. Eu acho que isso é uma coisa assim que eu não tenho muito porque eu acabei de nascer, né?
Então todo mundo, quando eu nasci, já era velho. Aham, Então não tinha muito. Eu nunca olhei nenhuma pessoa assim, neném, que eu realmente cresci olhando assim. Só que eu percebo isso muito em vovô, assim. E em sim. vovó, assim. Que eles têm esse amor, que ele é muito menos físico e ele é mais algo. Você começa a olhar tanto uma pessoa e aí você começa a buscar nela os momentos que fez você se apaixonar por ela. Eu acho que a gente vai se reapaixonando, amando várias vezes, ou no caso dos teus avós, né, que são um exemplo pra gente nesse aspecto, de estarem sempre se escolhendo em vários momentos, né? Casando de novo, dizer assim. E sim, eu acho que eles se veem em vários momentos, várias pessoas dentro do que eles são, dentro da relação deles. E é assim, concordo contigo, é um pouco parecido com o que a gente sente como pai, como mãe, né? Olhar vocês não só como esse rapaz de 17 anos, mas também com aquele garotinho, aquele menino que eu ensinei a andar, que eu vi andar, e é por isso que é tão difícil, às vezes, você dizer, não, vai, segue o teu rumo, né? Tem uma, tem um poeta que eu acho muito bacana, o Khalil Gibran, ele fala sobre os filhos, ele fala que os filhos são as flechas, né? Você lançou a flecha, não tem mais como, eles são os filhos do amanhã. Você não tá no amanhã. Eles nasceram de você, mas não são parte de você. E não adianta você querer viver a vida deles, porque a vida deles é completamente, exclusivamente deles. Então, essa identidade de mãe, ela precisa entender que existe outra identidade. Hum. Ainda não, viu? De amiga. No futuro será mais. É, é verdade. No final, a sua mãe se torna uma grande amiga, um grande conselheiro, né? Porque Esperamos. quando a autoridade sai, né? O que resta é um conselheiro pra te guiar, pra te reafirmar às vezes pra te punir, não te punir, te reprimir, eu diria. Não para te punir, mas para. Reprimir Não, tu tá dizendo agora ou no no futuro? futuro, Eu acho que. pra falar quando tu tá errado, sabe? Ah, sim. Para ser sempre a voz do fio de Ariadne. Uhum. Bom, Digão, é isso, sabe? Estão avisando aqui que a gente vai ter que acabar esse primeiro episódio do Papo de Família. Mas foi bom, né? Eu achei também. Foi legal. Gente, obrigada, viu? E esse é o primeiro episódio do nosso Papo de Família. O Papo de Família é realmente o que a gente tem em casa. Eu, Rodrigo, Francisco, Paula, a gente está sempre conversando, mas principalmente eu e Rodrigo. E então é isso que a gente está trazendo para vocês.